Será mesmo que trabalhar CLT é esse problema todo? O que eu mais vejo aqui no YouTube é galera criticando e falando mal sobre o trabalho CLT. É lógico, não vou ser hipócrita e falar que tem muitos problemas também. Porém, quero também dar uma visão do copo meio cheio e trazer alguns aprendizados que se tem quando você consegue entrar num regime ou numa empresa no regime CLT. E é claro, não estou falando que o melhor regime CLT é melhor eternamente. Nunca. Não é esse o ponto. O que eu acho é que nesse processo da sua vida profissional, é muito importante você passar por um período com um olhar também, se possível, um olhar de aprendizado a ter algumas visões práticas em que você, seja empreendendo ou num contrato PJ, você não teria, ou muito dificilmente teria, ou até mesmo gastaria muito tempo a mais para certos de aprendizados. Acho importante, quando trago uma reflexão aqui, também trazer o meu contexto. Eu já trabalhei mais de 15 anos como CLT, hoje não estou. Hoje faço trabalhos freelancer por conta própria, tento abrir empresas também, estou numa outra fase de vida. Porém, eu tenho certeza que 80% do que eu aprendi profissionalmente, ou até mais, isso falando no mínimo, se deve ao fato de eu ter passado por grandes corporações e por todo esse processo CLT também entender várias questões que muito provavelmente, e quando eu passo por roda de conversa com outras pessoas que tiveram outra experiência profissional, sofrem para aprender. Então já o que é o que mais tem aqui, que eu enxergo no YouTube, é vídeos falando das desvantagens e dos problemas que, claro, que existem dentro do regime CLT. Eu vou tentar trazer aqui as vantagens, as principais vantagens que eu enxergo em trabalhar nesse método, nesse módulo. O primeiro, que talvez é o mais clichê e também eu vou acabar me desdizendo durante o processo aqui de raciocínio, é a estabilidade. A estabilidade que eu digo aqui é, eu vou ser contratado CLT, eu sei o salário do meu no final do mês. Lógico que tem algumas vagas que tem o fator comissão, tem a questão do bônus também, dependendo do que for seu trabalho, mas no grande geral você sabe que tem um valor fixo que você vai receber mensalmente. E por um lado isso aqui é importante, ainda mais quando você tem certos planejamentos pessoais, como por exemplo comprar uma casa, planejar uma viagem, quando você tem um planejamento a longo prazo, por mais que esse longo prazo você nunca pode esperar essa estabilidade, que aí vem o outro ponto de vista, é um lado interessante que você consegue ter um pouco mais de tranquilidade e pensar em outras coisas fora essa parte financeira. Agora, trazendo o lado verso, eu enxergo que o trabalho CLT não tem estabilidade, porque se no mês seguinte a sua empresa tiver um grande problema financeiro, claramente não vai ser a bunda do acionista que vai sofrer, vai ser a sua. Então, por esse lado também temos esse problema. Porém, acontecendo isso, temos também benefícios, pelo menos por enquanto. Temos benefícios onde seguro-desemprego, que consegue te pelo menos sustentar dentro de uma linha bem baixa, né, de valor, tem INSS, enfim, tem outros pontos aí que podem te auxiliar momentaneamente até o próximo passo. Por essa habilidade, aí também vai depender muito da função, porém, estou falando do meu contexto, talvez um pouco de playboy por setor que eu trabalhei, e são os benefícios. Entra a questão de vale comida, vale refeição, né? O mercado é muito gostoso você ter um vale refeição gordo e conseguir fazer um rolezinho toda semana, né, em um lugar diferente, como eu sushi, rodízio e tudo mais. É um fator que realmente, além de, pelo menos no meu caso, ter dado dezena de quilo aí, mas é um benefício que o pessoal tem uma certa inveja. Também dá para falar em plano odontológico, de saúde, que é bem caro e toda vez que você vai fazer trabalhos freelancer, você começa até a repensar se vai fazer ou não, tudo bem que é importante, mas cada ano que passa vai ficando cada vez mais caro. E essa é sempre a tendência. Agora, pensando também pelo lado profissional técnico, né, e longo prazo, não só nos benefícios do dia a dia, a gente pode falar sobre o aprender a olhar por processo, né? Os processos são mais estabilizados, são mais maduros, porque antes de você já passaram várias outras pessoas e essas várias pessoas tiveram já também um background em outras empresas, provavelmente, sobre aquela função que você vai fazer. Então vamos supor que você é um contador. Para que a contabilidade
dessa empresa funcione, alguém lá atrás desenhou o processo e todo esse meio tempo, não só por você, mas por outras pessoas que trabalharam também nessa função, foi maturando o processo de uma maneira em que você hoje, se você tiver um olhar ou ter tempo, possibilidade de ter esse olhar, você consegue aprender muito bem como funciona uma estrutura madura e trazer essa mesma estrutura para os seus projetos pessoais, por exemplo, ou para futuros projetos quando você for empreender futuramente. Então é um tipo de conhecimento em que você teria que pagar uma mentoria cara, ou então bater muito cabeça durante o seu processo, sua jornada de empreendedor, onde você conseguir fazer essa análise durante o seu processo CLT, você vai ter tudo isso mastigado e com isso ganhar muito tempo com um processo já maduro e refinado por muitas mãos e por muito tempo. Um outro fator importantíssimo é o trabalho em equipe, ou também que eu consigo colocar nessa mesma linha com lidar com pessoas. Quando você empreende, muitas vezes, uma tarefa muito solitária para você criar, seja o produto ou seja o serviço que você pretende vender, e esse processo não prepara, muito pelo contrário, até afasta um pouco o que você vai precisar ter depois, que é a próxima fase, que é a de produção, que é vender seu produto, lidar com o cliente, fazer pós-venda. Todo esse processo dentro do mundo corporativo, você é necessário lidar porque existe muita burocracia entre áreas, por exemplo, se tiver uma empresa muito grande. Se não for uma empresa tão grande, você vai precisar contar tudo financeiro, se você estiver na área fiscal, por exemplo. Se você estiver na administração, você vai precisar lidar com o vendedor, vai precisar lidar com, enfim, independente da sua área, você vai ter que lidar com muita gente e negociar essa questão política ou do que você precisa para o seu trabalho ou que a outra pessoa precisa para o trabalho dela. E esse tipo de relação amadurece bastante e te ajuda a lidar com esse mesmo problema, só que aí agora falando com o cliente, né? Então, esse tipo de relação, esse momento que você quebra a cabeça internamente, não vai ter um custo tão grande quanto se você tiver que quebrar essa cabeça durante o seu futuro cliente, seu possível cliente. Você pode perder muitos leads nesse processo de quebra-cabeça se você já não tiver quebrado anteriormente. E por último também, isso vai um pouco de acordo com a questão processual, é a visão empresarial que você pode aprender. Tem certas coisas, tem certas políticas, certos processos que não são tão simples de entender ou de saber que existem quando você começa do zero. Eu falo, por exemplo, a questão de é tão importante planejar e saber a visão a seguir e muitas pessoas que não passaram por empresas não imaginam, vão saber isso só no final do ano. E se você não tiver uma meta bem estabelecida, bem clara e possível de cumprir, acaba prejudicando a visão da empresa quando você tiver empreendendo sozinho ou contratando alguém. Então tem certos fluxos que são tão vitais para que a empresa ande e se você não tivesse experiência anteriormente, você vai acabar gastando anos de mau funcionamento da empresa para entender que certos fluxos, certas governanças são extremamente necessárias para você tenha um negócio bem sucedido. E o que você acha? Já trabalhou CLT? E você pensa sobre outros contextos de trabalhos? Logicamente, eu estou falando de uma visão, uma pessoa que trabalhou praticamente todos esses anos em empresas grandes, consolidadas, com alto histórico, todas as empresas financeiras, então é um setor privilegiado comparado a outros em questões de benefícios, por exemplo. Então, claramente, pode ser que a minha visão esteja deturpada comparando outros tipos de serviços. Porém, eu realmente acredito hoje que pelo menos 80% desses itens aqui podem ser considerados com a vantagem você passar antes de tentar empreender ou criar uma carreira de criação de conteúdo, por exemplo. Se você gostou dessa reflexão ou daquilo que eu acredito, dê uma força, se inscreva no canal, curta o vídeo e se tiver qualquer sugestão de outras reflexões, mande um comentário que eu adoraria falar também sobre outros assuntos pertinentes, só que com minha visão. Nesse vídeo é só. Até a próxima.